Fala aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo, professor do canal Plantão Química, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre algo muito importante, sobre a nossa rotina de estudos, sobre hábitos que você precisa incorporar para que você consiga ter um rendimento cada vez melhor dos seus estudos e um desempenho incrível no dia da prova, mas também vamos falar no final desse vídeo sobre como você deve avaliar a escolha do seu método de estudo, tá legal? Vamos levar em conta algumas informações fundamentais sobre como nós conseguimos consolidar o nosso aprendizado, e é isso que você deve levar em conta na hora de fazer a escolha pelo seu método de estudo. Tá legal? E isso tudo logo após a vinheta, então aproveita que ela vai tocar, se inscreve no canal e ativa as notificações, beleza? Bom, pessoal, a primeira dica, ela talvez seja redundante para algumas pessoas, seja muito simples, muito óbvia, mas não é. Vamos lá, a primeira dica é sobre você ter uma alimentação saudável, tá? Ter uma rotina de alimentação, ou seja, começa em ter uma rotina, ter um horário definido para acordar, estudar, fazer alguma atividade, ter sua alimentação do café da manhã, depois seguir suas atividades, almoçar e assim por diante. Conforme você tem uma rotina de alimentação, e você consegue manter uma alimentação balanceada, você consegue evitar o consumo exagerado de açúcares e de café durante o seu estudo. Isso é algo que vai aumentar a sua saúde, né? Porque açúcar em excesso pode fazer mal. E café também não é bom a gente ficar abusando deles por diversos motivos, tá legal? Além disso, é muito importante, recomendado por todos os médicos, que você busque ter uma rotina de exercícios auxiliar ao seu estudo, tá bom? E aí você vai pensar, poxa, mas se eu ficar exercitando, como é que isso vai melhorar o desempenho do meu estudo? Bom, é o seguinte, ao se exercitar, você vai aumentar a produção de neurotransmissores. Os neurotransmissores são substâncias que os nossos neurônios vão usar para se comunicar melhor uns com os outros, fazer as sinapses nervosas, que são basicamente a condução dos nossos pensamentos, das nossas ideias, dos nossos raciocínios. Então, a gente ter uma rotina que aumente a produção de neurotransmissores é sempre muito positivo para os nossos estudos. Então, a nossa rotina de exercícios, seja qual for o exercício que você goste, faz muito bem para a saúde e, sobretudo, para o seu desempenho nos estudos, tá bom? Então, busque alguma atividade física do seu interesse, de preferência, e tente fazer uma rotina dela 2, 3, 4, 5 vezes por semana, né, numa intensidade que não vai te prejudicar nos estudos. Você também não pode só se exercitar. Tem que ser uma rotina de exercícios, mas que caiba dentro de uma rotina de estudos. Tá legal? E, bom, além da produção de neurotransmissores, né, os exercícios aceleram o metabolismo, o que melhora o transporte de oxigênio e nutrientes para o cérebro, inclusive. E isso fornece energia e melhora o desempenho, o funcionamento desse órgão que é tão importante na hora das ideias, né? Então, beleza, né? Além disso, ele vai aliviar o seu estresse. E, gente, não tem como dizer que não. Estudar é estressante. Estudar é uma atividade muito desgastante, porque se a gente está estudando, a gente está encarando conhecimentos que a gente ainda não tem. A gente está fazendo um esforço para adquiri-los, e esse esforço muitas vezes é frustrante, porque não é algo que acontece de imediato. Às vezes você fica tentando fazer o mesmo tipo de questão 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 vezes, até você conseguir, de fato, conseguir esse aprendizado. E enquanto você não consegue, é frustração, é estresse, e uma rotina de exercícios vai ampliar muito a sua capacidade de desempenhar melhor, né, frente ao desafio que é aprender um conteúdo novo. Tá legal? Outra tática que é fundamental e que todo estudante de alto rendimento tem que levar em conta é dormir bem, tá bom? Dormir bem ajuda os neurônios a formarem conexões, assim como os neurotransmissores vão funcionar. Aqui nesse momento, no momento de dormir, eles também vão estar fazendo conexões que vão propiciar a memória de longo prazo, tá legal? Isso vai melhorar também a nossa atenção na hora de aula, né? Porque é muito chato você chegar na sala de aula para ir lá dar aula e o nosso aluno tá lá, ficou até 2 da manhã vendo o que aconteceu no Big Brother Brasil, ou seja, na Fazenda, ou em qualquer coisa que seja, e aí ele vai chegar dormindo. E aí é uma questão também de gerir as prioridades, tá bom? Dormir bem é algo fundamental para os seus estudos e, sobretudo, uma dica extra aqui que a gente tem que colocar como sendo muito importante nos dias de hoje é orientação psicológica. Bom, ajuda a resolver problemas, lidar com ansiedade e melhorar a sua autoconfiança. A questão da autoconfiança, eu posso dizer
que é um dos pontos mais importantes para um aluno que vai fazer a prova. O mesmo aluno que vai fazer a prova com a pressão de precisar desempenhar bem para conseguir a aprovação, muitas vezes a nota dele é menor do que ele faria na mesma prova se ele estivesse ali simplesmente só por fazer, sem ter pressão. Então, o fator psicológico muitas vezes derruba diversos alunos, mesmo aqueles com um desempenho incrível nos simulados, eles podem ir mal no dia da prova por causa de estresse, de ansiedade, de nervosismo. Então, uma orientação psicológica acompanhando você uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada mês, durante a sua caminhada, na preparação para um concurso, para um vestibular, na escola que seja, pode fazer muita diferença, tá bom? Então, se você tem possibilidade, considere a aquisição, né, de sessões psicológicas para o seu acompanhamento. Tá legal? Bom, agora a gente viu até o momento sobre atitudes, sobre fatos, atos que nós temos que conseguir trazer para o antes do estudo. Na hora do estudo, o que a gente tem que levar em consideração? Primeira coisa, você tem que ter um local confortável e organizado para estudar. Como assim? Bom, aqui nós temos exemplos de ambientes bonitinhos, organizados, clean para estudar. E a primeira coisa que eu tenho que te lembrar é o seguinte: quando nós estamos estudando, nós estamos pegando uma série de informações que estão sendo apresentadas para a gente e nós vamos dar sentido a essas informações. Nós vamos transformar isso aí numa série de caminhos lógicos dentro da nossa cabeça. O problema é que se você estuda num ambiente assim, você está recebendo tantas informações ao mesmo tempo que o seu cérebro vai ter dificuldade de escolher aquelas que são mais relevantes para processar naquele momento. Você vai ter dificuldade de focar naquilo que é mais importante se você estiver num ambiente assim. É claro que essas fotos retratam ambientes muito bonitos, talvez de muita riqueza, muito luxo em alguns momentos, mas é claro que você não precisa ser super rico para ter um ambiente confortável para estudar. Você pode simplesmente organizar o seu ambiente de estudo, eliminar o excesso de informação desnecessária, ou você também pode buscar também bibliotecas públicas para estudar. É uma dica super importante. A gente está finalmente em 2022, a gente vai começar a ter, acredito eu, uma redução cada vez mais dos problemas relacionados à pandemia que devem acabar, e vamos ter a abertura de ambientes como as bibliotecas públicas. Elas são excelentes lugares para estudar, normalmente com conforto, ar-condicionado, banheiro, água, e você consegue ter um silêncio ali bastante bom para os seus estudos, tá bom? Claro que nessas bibliotecas costumam ter também salinhas para pequenos grupos de estudos e conversas ao longo dos estudos, né? Às vezes até para uma pequena sala de aula, uma pequena aula naquele ambiente, tá bom? Bom, evitar perturbações. Então, se você estiver num quarto e as pessoas costumarem te perturbar, você tem que combinar com as pessoas que estão na sua casa de que tem um ambiente, um momento que você está estudando e aquele ambiente tem que ficar, né, quietinho enquanto você está ali. É claro que isso nem sempre é possível, mas é sempre muito importante você estabelecer um diálogo com seus pais, com seus irmãos, com as pessoas que moram contigo para que isso seja atingido, tá bom? Fazer pausas durante o estudo. Você não pode estudar por muitas horas seguidas sem pausa, porque senão você vai transformar o ato de estudar numa tortura. E aí, se é tortura, o seu cérebro vai resistir ao processo de estudo. Ele vai cada vez mais querer menos estudar. Ele vai ver estudar como algo muito ruim. Então, estude por 1h30, 2 horas, tire uma pausa. 20 minutos, meia hora, e depois retorne. Tá? Não quer dizer que você vai estudar por 1 hora e acabou o dia. Você vai estudar por 1, 2 horas, vai fazer uma pausa, tomar um café, conversar, ligar para alguém, tirar uma dúvida, de repente, com outra pessoa sobre o estudo, mas não sozinho, e aí você vai retornar para o seu estudo solitário depois. Tá bom? Depois, outra dica muito importante é manter a água por perto. A gente vê muitos alunos que se concentram tanto nos estudos que esquecem de se hidratar. Então é sempre bom que nessas pausas ele aproveite para beber água, né, ir ao banheiro, lavar o rosto, se alongar para manter uma boa postura durante os seus estudos e desativar as notificações do celular. Gente, o que é celular? É WhatsApp, é Telegram, Facebook, Tinder para quem está solteiro, tem tudo. Então você tem que pegar o celular e botar no modo ali sem notificações para você conseguir estudar, porque é complicado, né? Você às vezes se concentrar numa coisa chata como estudar, sei lá, língua portuguesa. Eu odeio estudar língua portuguesa, sempre detestei. E aí, de repente, você está lá estudando língua portuguesa, de repente, uma coisa de literatura, e vem a notificação de uma pessoa que você quer sair, uma coisa assim, cara, é sempre mais interessante dar atenção para essa outra coisa.
Então você tem que evitar essas distrações, porque senão você não vai se aprofundar no seu estudo da forma que você deveria, tá bom? Bom, agora sobre as técnicas de estudo, vamos fazer aqui um momento complicado. Vamos lá. Existem diversas técnicas de estudo, e o que eu posso dizer é que só de você já estar estudando já está fazendo algum efeito, tá bom? Mas tem que levar em conta que nós temos diferentes formas de adquirir conhecimento. O conhecimento é uma série de informações que a gente vai pegar do nosso ambiente e transformar, né, em um saber. Então a gente pega informações por meio visual, por meio auditivo e por meio sinestésico, tá bom? Vamos lá. Meio visual, sabe aquela pessoa que tem aquela dita memória fotográfica? Essa pessoa da memória fotográfica, ela vai ver uma cena e vai lembrar daquilo que aconteceu naquela cena, de repente da novela, ou de repente aquele flashcard com anotações da aula, e aquilo ali vai ser suficiente para despertar o gatilho do conhecimento, tá bom? Bom, existem pessoas que elas têm um conhecimento, têm uma forma de se apropriar de conhecimento mais efetivo pelo método auditivo. São pessoas que vão ouvir um podcast enquanto fazem alguma coisa, por exemplo, e vão super pegar o conhecimento ali do podcast e vão fazer o uso dele mais para frente. Então, o método auditivo é sensacional para essas pessoas, e o sinestésico é aquilo que começa a trazer um pouco mais de outros sentidos, como o tato, de repente como o fato de estar fazendo uma ação enquanto faz esse estudo. Isso aí é algo muito explorado pelos professores na hora que eles passam para os seus alunos atividades, como grupo de debate, como fazer uma apresentação para a turma, porque o ato de estar apresentando, você vai estar fazendo uma ação para passar aquilo adiante, tá bom? Além disso, né, você tem que pegar o seguinte, você tem uma forma principal de aprendizado, visual, auditivo, sinestésico, e é sempre importante você tentar usar o máximo delas. Você não pode se prender a apenas uma. Você tem que fazer o combo possível delas, porque se você esgota cada vez mais o que você faz, o que você tem mais facilidade, vamos dizer que você seja muito visual, você começa a colocar um monte de cardzinho, colando vários lembretes à sua volta. Uma hora você vai chegar naquela situação de que tem tanta informação ao seu redor que a sua forma visual de adquirir conteúdo não vai funcionar. Então você tem que mesclar essas técnicas durante o seu estudo o máximo possível, tá bom? E uma forma que eu vou dar para você mesclar o conhecimento sinestésico é você tentar criar pequenos grupos de debates e conversas sobre o conteúdo da matéria ao longo dos seus estudos. E se você quiser fazer isso comigo, tem um grupo, né, Telegram, com os meus alunos, onde eu passo dicas, listas de vídeos, exercícios, várias coisas para eles. E o link vai estar na descrição desse vídeo ou no comentário, então você pode clicar, preencher um pequeno formulário para entrar e ser muito bem-vindo no grupo. Tá legal? Bom, dito isso, outra coisa muito importante é que você consiga associar o conteúdo daquele material que você está estudando a emoções ou narrativas. E você provavelmente já sabe que isso funciona, porque você já deve ter visto que ler um livro sobre a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, pode ser chato, desinteressante para algumas pessoas, mas de repente ver um filme explicando alguma coisa ali sobre a guerra pode tornar tudo mais interessante. Então você trazer essas formas de narrativas com emoções, com envolvimento maior, com personagens na sua história, vão trazer para você uma forma de aprendizado um pouco mais rica. Então é isso. Abuse e use de narrativas, né, audiovisuais para os seus estudos. Filmes, séries, livros, romances que tragam um pouco daquele enredo que você quer aprender. Tá legal? Bom, pessoal, agora, tirando isso, que eu posso falar para você que a próxima dica é ter organização nos seus estudos. E já que eu vou falar de dica de organização, aqui na parte de cima desse vídeo vai ter um cardzinho levando para você para o meu próximo vídeo, que é um vídeo falando sobre um planner de estudos que eu estou disponibilizando inteiramente gratuito para você se organizar e estudar cada vez melhor. Tá legal? Bom, dito isso, o que eu posso dizer é que foi uma honra estar aqui com vocês. Se você gostou desse vídeo, por favor, não deixe de se inscrever no canal, ative as notificações e vem estudar comigo. Sempre trazer muito conteúdo, principalmente de química, para te ajudar na sua preparação para o Enem e vestibulares, tá bom? Nos vemos em breve, até logo e bons estudos!